preciso saber de IA? Sim, precisa. Ela é uma competência como daqui a um ano, ela já é uma competência como você tinha que usar o computador quando antes tinha a máquina de escrever. Ela não vai sair, ela não vai morrer, ela não é só uma febre. Ela está no dia a dia, ela vai transformar. Então, hoje você consulta site, daqui a pouco talvez vai se mudar a internet e vai ser tudo via voz com um assistente pessoal teu com inteligência artificial, né? As empresas estão vendo, hoje ela evoluiu tanto que a gente já não sabe mais se eu tenho um humano atendendo ou se eu tenho uma inteligência artificial. A gente está falando de inovação, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial, que é algo que se fala muito, né? Dentro dos teus clientes, a gente antes estava conversando aqui sobre inteligência artificial. Sim. Como começar a implantar inteligência artificial? Nos fala um pouquinho sobre isso. Tá bom. Bom, essa é o que mais se fala nos últimos 3 anos, aí, depois do início da IA generativa, né? Que foi aonde deu o boom. Então, acho que tem uma questão importante que às vezes as pessoas não têm o conhecimento, né? IA é da década de 50. Só que a gente tinha uma grande dificuldade para replicar isso num uso pessoal como a gente pode ter hoje com ferramentas de inteligência artificial. Direto ali. Sim. IA não é só o ChatGPT. Exatamente. Mas o ChatGPT também, né, faz parte. Eu uso muito. Muito, e beneficia, sim, demais para mim, todo o meu tempo. E aí, isso você está falando na parte de produtividade, que hoje a gente tem tanta ferramenta de inteligência artificial para produtividade, que é a primeira grande onda que tem. O uso de tecnologia. Exato. Né? E aí ele vai linkar, né, Luana? IA é um processo de inovação, porque eu estou implementando algo que vai me dar um resultado diferente, vai ser feito diferente. IA é uma necessidade que as pessoas vão ter de skill. Então, eu preciso saber de IA? Sim, precisa. Ela é uma competência como daqui a um ano, ela já é uma competência como você tinha que usar o computador quando antes tinha a máquina de escrever. Ela não vai sair, ela não vai morrer, ela não é só uma febre. Ela está no dia a dia, ela vai transformar. Então, hoje você consulta site, daqui a pouco talvez vai se mudar a internet e vai ser tudo via voz com um assistente pessoal teu com inteligência artificial, né? As empresas estão vendo, hoje ela evoluiu tanto que a gente já não sabe mais se eu tenho um humano atendendo ou se eu tenho uma inteligência artificial. Então, a tendência mesmo é o quê? Que as equipes sejam híbridas dentro das empresas. Então, eu vou ter meus colaboradores humanos e os meus colaboradores que são os agentes de IA. Porque quando a gente coloca tecnologia, né, ou um sistema, a gente precisa das pessoas, não é só colocar a tecnologia. Exato. Ali. Quando tu coloca a tecnologia, né, tu tem mais um custo ali, né, um investimento. Sim. Mas tu precisa também ensinar aquela tecnologia para as pessoas, adaptar, né, fazer as melhorias. Sim. Então, às vezes, a gente resolve um problema, cria outro, resolve, tem que se adaptar. Sim. E tem que estudar o tempo inteiro. Né? Fazer a rotina e mais se adaptar a tantas coisas que estão mudando e continuar, né, tendo essa informação de tanta coisa que acontece no mundo. Sim, e a IA, acho que hoje as pessoas podiam olhar com um viés um pouquinho diferente. O que normalmente a gente tenta fazer quando vê uma tecnologia nova? Eu pego o processo que eu faço e eu automatizo exatamente as mesmas etapas. O que a IA está transformando? Você não vai automatizar usando a IA só no processo. Talvez ela vá matar 3 ou 4 etapas que são feitas. Então, ela tem uma capacidade de trabalhar dentro e fazer o teu processo ser completamente diferente. Então, as pessoas vão ter que entender isso, porque ela não vai olhar e vai dizer assim, mas eu fazia 1, 2, 3, porque aqui eu tenho 2 funcionários, aqui tem 3. Não, esses 2 aqui, eles têm que me ajudar agora a pensar, mas aquele trabalho braçal que ele estava fazendo, deixa a IA fazer. Uhum. E vamos usar ele com toda a capacidade cognitiva que o ser humano tem, e que ele não precisa fazer tanta coisa braçal e que ele não consegue ter a velocidade que a IA tem e, às vezes, a própria assertividade. E destinar mais tempo para o que agrega valor e para o que é humano. Exatamente. Né? E algumas coisas não vão ser substituídas. Né? O cara a cara, algumas coisas que de relacionamento também é só o humano com o humano. Então, a gente tem que valorizar cada vez mais essas coisas,
né, que não vão ser substituídos. Sim. Que só o humano pode fazer. Só o humano vai fazer. Que é também inteligência emocional. Claro. Não é ali a técnica, o braçal. E aí a gente ainda, olhando esse processo da IA, eu vejo muito... quando a gente vai trabalhar o agente, né, só para a gente trazer acho que o conceito do agente de IA é um conceito muito interessante. Porque eu preciso da pessoa com toda a sua capacidade para ela treinar esse meu agente, para ela fazer a curadoria com esse agente e para ela ser a responsável por esse agente. Encaminhar para o lado correto. Exatamente. Né? Porque não adianta coloca ali e vai, deixa. Ele não faz isso. Tem que passar todas as instruções. Isso. A gente brinca lá que o agente de IA, ele é quando ele começa, ele é o teu estagiário. Então, você tem que supervisionar, treinar ele, dar o feedback do que está bom, do que não está bom, né? Aí ela não acontece assim, bum, agora tenho IA. Não, como é que eu faço todo esse trabalho, né? Os profissionais, eles vão ter que aprender a ter essa skill e aprender a gerenciar e construir, porque IA não é uma questão só tecnológica. A gente não está falando, vai ter um engenheiro de software que vai fazer a implementação, mas qualquer um que trabalha numa empresa, ele tem que saber usar ferramentas que tenham IA e ele tem que saber construir colaboradores de IA. Essa é a grande skill aí que eu vejo quando a gente fala em inteligência artificial. Né? E eu vejo muito que algumas empresas, né, quando a gente fala de inteligência artificial, vou colocar inteligência do ChatGPT, o Copilot, enfim, agentes, mas não param para pensar qual é o problema que eu preciso resolver. Que é, né, o problema raiz ali, o principal que eu preciso resolver. E às vezes começa a agregar tecnologia e coisas que não sanaram ali o problema principal. Parar para pensar no problema. No problema. E assim, Alana, quando para pensar no problema, muitas vezes o problema ele não vai ser resolvido com IA. Exato. E hoje tem uma confusão, às vezes, no mercado, que a solução que deveria ser aplicada para aquele problema, na verdade, é uma automação. Sim. E não o uso de inteligência artificial. Uma mudança de processo, isso. Talvez. E às vezes você coloca inteligência artificial, o teu processo, o teu custo vai ser maior. Então, a gente tem que entender aonde que eu estou mirando e que ela é a solução. Por isso que a gente sempre discute. Você tem um problema, quero resolver com IA. Tá bom, qual que é a alternativa se eu não usar a IA? Alternativa A, B, C e D. Qual é o custo dessas alternativas? Qual que é o custo implementando IA? Ela não está fechando a conta. Não é. Então, assim, eu podia automatizar, eu podia ter mais uma pessoa e eu estou fazendo o processo melhor do que se eu estivesse colocando IA. Só que aí eu não tenho o bacana, entre aspas, né, para dizer que eu fiz com IA. Então, essas questões acontecem no mercado, né? E é um aprendizado constante. Nossa. Quando a gente pensa em uso de tecnologia, né, IA, sistema, melhoria contínua, nossa, todo dia está aprendendo, todo dia está escutando, principalmente, né, está aberto para escutar novas ideias, para repensar, para ver o que está acontecendo no mundo, para a gente poder acompanhar todas essas mudanças. Sim, e tudo tão rápido. Muito rápido. Com uma capacidade... Hoje eu acho que a grande dificuldade para nós, até quem trabalha em inovação, tudo, é como é que eu filtro para entender o que eu tiro que é ruído, que é só uma onda que alguém falou, ou que ela pode ser realmente um item que eu tenho que acompanhar, que vai ser uma tendência que vai virar. E aí ele vai te dando aquela ansiedade, né? Estou sempre fora, estou sempre fora. E para gente que trabalha na consultoria, às vezes você acha que está tão fora, e daqui a pouco um cliente te chama e você diz assim, nossa, estou voltando no meu conceito 5, 6 anos atrás. Mas por quê? Porque a realidade daquela empresa é uma realidade de quem está iniciando às vezes. Sim. Então, você acaba navegando com empresas que estão lá na ponta, e aí ele é o puxador da inovação, e a gente tem outros que são seguidores da inovação e que estão dentro do modelo de negócio dele, ele vai colocar agora, e está tudo bem, né? Então, é isso, esse é um equilíbrio importante do conhecimento que você tem para saber quando você aplica o quê, né? Inovação e todo esse mundo, né, da inovação, da tecnologia, eu adoro, é algo que eu busco estudar muito, né, tá pesquisando, e que não é fácil a gente se manter atualizado, né, e ainda ter
toda essa rotina de trabalho, todas essas demandas, Sim. no dia a dia não é algo fácil, mas a gente precisa, né? Estar acompanhando tudo que e hoje, está acontecendo. Luana, tem tantos acessos para você aprender, né? E grátis, pago, muito estruturado, curta duração, longa duração, com mão na massa, não. Então, hoje não tem mais o porquê não estudar.